chame os presbíteros da igreja. Quer dizer, chame o pastor ou o bispo da sua igreja. E estes façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor, que é o Senhor Jesus, o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que é que isso mostra? Mostra que muita gente, mas uma multidão de gente, a maioria, digamos 90% das pessoas que estão doentes sobre o planeta Terra está doente por causa do pecado. Porque são poucas as pessoas que são enfermas, porque nasceram enfermas, porque adquiriram uma enfermidade que não provém do pecado. Mas o resto de todas as outras enfermidades vem do pecado. Então, diz assim, se o pastor, que é o presbítero da sua igreja, pode ser um obreiro, pode ser alguém que serve a Deus, não é? Que seja justo, uma pessoa que não viva no pecado. Somos falhos, todos nós somos pecadores, mas há uma diferença, não é? Entre o pecador que vive no pecado e o pecador que não vive no pecado. E vamos entender no próximo versículo. E o pastor fará a oração da fé e o doente, crendo, não é? Será curado e será perdoado os seus pecados. Não é? Porque se está doente por causa do pecado, então aquela oração que o pastor fez, da fé, e a pessoa creu simplesmente no nosso Senhor Jesus, então ser-lhe-á perdoado e a pessoa se encontra sã, curada, livre da enfermidade. Pode ser ela o que for. Qualquer tipo de enfermidade, das piores que possam existir, daquelas que não há cura, não é? Pelos médicos. Para Deus não existe impossível, não existe para Deus. Então, todas as enfermidades têm cura para Deus. Todas. Não existe enfermidade que não exista cura. Jesus cura tudo. Então, continua a dizer assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quer dizer, se o pastor for justo, pode ser um obreiro, pode até ser um membro fiel da igreja que não tenha título nenhum, mas uma pessoa justa, que não vive no pecado, não é? Orar por alguém em nome do Senhor Jesus e a pessoa se encontra o quê? Curada, porque a pessoa creu, não é? Por que fala aqui sobre os pecados e diz assim, para serdes curados? Por causa das doenças provenientes do pecado. Há doenças que as pessoas têm, doenças estranhas, que nem os médicos entendem, que surgem no corpo das pessoas por causa do pecado. Mas há outras doenças, não é? Que não provêm do pecado. Há muita gente doente, não porque pecaram. Então, e aquelas que nasceram doentes? Na Bíblia falam, não é? Dos cegos, que uma vez até perguntaram para o Senhor Jesus, não é? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E o Senhor Jesus disse, nem ele, nem os pais. Mas foi para que se manifestasse, não é? A glória de Deus. O poder de Deus na vida dessa pessoa. Quer dizer, uma criança que ainda nem pecou, nasce doente, não foi por causa do pecado. Nasceu doente com alguma enfermidade, porque nós estamos nessa carne. Qualquer pessoa pode ficar doente.
E não quer dizer que a pessoa, não é, pecou. Mas nesse caso explica bem que a maioria das doenças é porque as pessoas pecaram. E uma vez que o Senhor Jesus perdoou os pecados, num desses que perdoou, numa dessas pessoas, que agora não me lembro, e o Senhor Jesus o advertiu. Disse assim: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, vejamos que a pessoa foi perdoada dos seus pecados e voltou para o pecado que estava. Então, o que é que vai acontecer? Algo pior. O Senhor Jesus advertiu para que ele tivesse cuidado. Né? Vai e não peques mais. Mas nós não somos pecadores, somos. Mas você não volta para o pecado. Uma coisa é sermos falhos, não é? Imperfeitos e pecadores. Eu também o sou. Cometemos falhas no falar, no olhar, no pensar, não é? Até cometemos falhas por causa da nossa imperfeição, pecados. Mas isso não quer dizer que nós vivemos no pecado. Somos pecadores. E aquele que não reconhece, não é, que é pecador, como a Bíblia diz, já está pecando. Quer dizer, não é? A pessoa que não reconhece que é um pecador é uma pessoa orgulhosa, não é? Então essa pessoa não aceita Deus. Então nós somos pecadores por natureza. Queira você ou não pecar, você vai pecar. Outra coisa é você, um exemplo, que viveu num pecado que lhe trouxe essa doença, não é? Por exemplo, a mulher adúltera, né? O Senhor Jesus o perdoou, não é? A livrou das pedradas. Mas e se ela voltasse, não é, a trair o marido? Poderia vir a acontecer uma coisa pior, que era ser morta, não é, a pedrada. É esse um exemplo de um pecado que a pessoa tem consciência que é pecado e vive nela. Não é o pecado que a gente, por um momento, pecou, falhou. Não, isso é diferente. Esses pecados, nós mesmo pedimos a Deus e Deus nos perdoa, porque somos falhos. E vamos entender outro tipo de pecado. E aqui mesmo no livro diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Quer dizer, como é que você vai confessar o seu pecado? Um exemplo, você que anda dentro das igrejas, não é? Para os membros, para os pastores, para as pessoas que frequentam a igreja, do seu pecado. Por exemplo, você que trai a sua esposa, ou você que é esposa trai o seu marido. Você não vai confessar esse pecado, é claro. Mas aqui ensina para seres perdoados, seres curados. E por causa desse pecado, você, homem ou mulher que trai, está doente. Por exemplo, a quem você irá confessar esse pecado? Se você confessar para a igreja, vai espalhar. Você vai ter um problema, não é? Vai ser descoberto. Você pode ter uma separação, perder o seu casamento, a sua família. Então, como resolver um problema desse? Um exemplo. Dentro da igreja, há pessoas de confiança. Até seus familiares que frequentam a igreja. Então, chega por esse familiar, 1 ou 2 ou 3, de confiança, confessa o seu pecado, não é? Dê as mãos, não é? E essas pessoas que são pessoas justas, você não vai confessar o seu pecado por uma pessoa que não é justa. Porque só o justo, por isso é que diz aqui, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Você sabe, conhece o familiar que é justo. Então, juntamente com esse seu familiar, você dá as mãos, não é? Pode ser o seu esposo, não é? Sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser o seu tio, sua tia, sua mãe, não é? Sua avó, vai na igreja, não é? 2 ou 3 pessoas, não é? Pode ser 2 pessoas, não é? Porque onde tiver 2 pessoas, não é?
em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se faz presente, não é? Para que o seu pecado não se espalhe, não é? E venha atrapalhar a sua vida, não é? Nós temos que usar a inteligência, a sabedoria, não é? Para resolver os nossos problemas, não para piorar a sua vida dentro da igreja ou fora da igreja. Então, a única maneira, pessoas de confiança, até pode ser pessoas que não sejam da sua família, mas que você confia dentro da igreja, não é? Vai para um quartinho, vai para um lugar mais reservado, não é? E confessa a pessoa, dê as mãos a essa pessoa, não é? Confessa, se essa pessoa também tem os seus pecados, com certeza também vai confessar para você, e você ora para que os pecados dessa pessoa sejam perdoados, e essa pessoa que é justa, não é? Não é perfeita, é pecadora também, mas é justa, não é? Vai orar por você, e se você, não é, está doente por causa desse pecado, a súplica dessa pessoa, pode ser seu familiar ou não, que deu as mãos com você, não é? Essa oração, não é? Trará a sua cura. Dá para entender? Você não vai, não é, confessar os seus pecados mais íntimos. E há pecados e há pecados. A Bíblia diz que há pecados não para a morte, não é? Que são os pecados das nossas falhas, dos nossos erros. Por isso é que nós somos pecadores. Pecados não para a morte, não é? Mas esses pecados que trazem doença, essas doenças podem nos matar. Então, você não vai confessar, não é? Você traiu sua esposa, você traiu, não é, o seu marido. Você vai confessar para todos dentro da igreja? Para que o seu casamento seja destruído? Não. Você não vai fazer uma coisa dessas. Pessoas de confiança, chame à parte, que seja na sua casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, que esteja só vocês as 2, 3 ou 4 pessoas, né? Confessando uns para os outros, como está escrito aqui, não é? E a súplica dessa pessoa que é justa, não é? Servirá para a cura da sua doença. É o que a Bíblia ensina. Não é o que o pastor pregou, né? O que os outros inventaram por aí. Basta você ler aqui em Tiago, não é? 5, não é? No último capítulo, e nos últimos